Ela é uma das figuras religiosas mais conhecidas do mundo, Maria Madalena. Alguns a consideram uma poderosa imagem da redenção, outros uma mulher perdida. Ela é uma pecadora, uma prostituta. Uma reputação enraizada há mais de 1000 anos. Mas uma mulher está determinada a provar que ela era a mãe do filho de Jesus. Ela está grávida de 9 meses. De cerimônias secretas, Você não pode falar sobre isso. Não. há massacres sangrentos. E teorias sobre obras de arte codificadas. Seria isso um produto de imaginações ardentes ou parte do maior encobrimento na história do cristianismo? Enigmas da história. O mistério de Maria Madalena. Um cardeal da Igreja Católica Romana viajou de Roma a Saint-Maximin, no sul da França. Ele está aqui para presidir uma cerimônia que remonta a mais de 700 anos. Esta é a Fête de Sainte-Marie-Madeleine, em honra de Santa Maria Madalena. Sainte Marie Madeleine, priez pour nous. Sainte Marie Madeleine, priez pour nous. Sainte Marie Madeleine, priez pour nous. Diz uma lenda local que Maria Madalena fugiu para cá, escapando da perseguição que se seguiu à crucificação de Jesus. Os fiéis acreditam que ela morreu aqui e que atrás dessa máscara de ouro está seu crânio. Maria Madalena é uma das figuras mais controversas do cristianismo. Em 591, o Papa Gregório sugeriu que ela teria sido uma pecadora penitente, alimentando a crença popular de que ela fora prostituta. Hoje, ainda há quem acredite nisso, embora ela tenha recebido indulgência do Vaticano em 1969. Mas há algo mais a respeito de Maria Madalena que fascina a escritora Margaret Starbird. Starbird passou anos à procura de mensagens ocultas em artes religiosas. Suas teorias controversas ajudaram a inspirar o best-seller de ficção de Dan Brown, O Código da Vinci. O livro teria feito leitores acreditarem que Jesus e Maria Madalena tiveram um filho e que descendentes de Cristo estão vivos hoje. Historiadores e estudiosos cristãos rejeitam tal ideia, mas Starbird está convencida de que Jesus foi casado. Ela vai, então, até a França para encontrar provas de quem era Maria Madalena. Saint-Maximin, França. Muito pouco se sabe a respeito de Maria Madalena. Os evangelhos quase não falam dela, pelo menos não até a crucificação. Mas depois disso, ela, de repente, está presente em todos os 4 evangelhos. As narrativas do Evangelho colocam Maria Madalena no centro da história da paixão. Ela carrega um unguento ao túmulo para o corpo do seu amado. No Evangelho de João, Maria vai sozinha ao túmulo e ela olha dentro dele e diz: eles o levaram. Por favor, me diga onde o colocaram. E o jardineiro diz seu nome, Maria, e ela reconhece Cristo. Este é o evento crucial em toda a tradição cristã: a ressurreição. E Maria Madalena está bem ali para testemunhá-la. E o que aconteceu a ela?
Para onde ela foi? A busca de Starbird começa na região de Languedoc, no sul da França. Nos séculos XII e XIII, uma herética seita cristã conhecida como os Cátaros viveu aqui. Entre muitas acusações de heresia, um relato diz que eles acreditavam que Jesus e Maria Madalena eram amantes. Seja qual for a verdade, eles pagaram por suas heresias com suas vidas. Quando tentativas de converter os cátaros falharam, o Papa Inocêncio III autorizou uma cruzada para exterminá-los. O cerco começou na cidade de Béziers. Milhares de seus habitantes tentaram se refugiar dos cruzados do Papa na igreja que ali havia. Mas a igreja e as pessoas dentro dela foram queimadas. Durante os 20 anos seguintes, muitos milhares de cátaros foram mortos por suas crenças. A guia de Languedoc, Sabine Affre, passou uma década explorando o legado deles. Sabine, gostaria muito de saber por que o Papa quis acabar com os cátaros. Porque eles eram considerados hereges. Os cátaros acreditavam em dois criadores, um bom e um mau. Mas grande parte das provas de sua fé se perdeu, deixando o registro de suas crenças para seus inquisidores católicos. Um cronista católico da época alegava que eles acreditavam que Maria Madalena era concubina de Jesus. Pierre Levaux de Cernay afirmou que a destruição de Béziers foi uma punição adequada pela sua caluniosa afirmação de que Jesus e Maria Madalena eram amantes. Estudiosos estão céticos. Os cátaros não acreditavam que Jesus era um ser humano físico. Portanto, ter uma amante teria sido impossível. Nenhum dos evangelhos também afirma isso. Mas Margaret não tem intenção de desistir. Infelizmente, tudo desapareceu. É mesmo? A Inquisição queimou os corpos dos cátaros Fora do fora cemitério? do cemitério. Você acha que restou alguma coisa? Onde se poderia encontrar alguma evidência deles? Você pode tentar Cordes nos arredores de Albi, pois era uma das principais regiões onde os cátaros viveram. Certo. Starbird faz então o que sugere Affre e parte para Cortes. Os relevos de pedra nas paredes da antiga prefeitura retratam animais sendo caçados por lobos. Há quem acredite que os lobos foram esculpidos para representar os inquisidores e os javalis sendo caçados, os cátaros. Incrivelmente, Starbird fica sabendo que crenças semelhantes ao catarismo ainda sobrevivem aqui, embora essa seita seja altamente secreta. Obrigada. Após uma série de indagações, ela é direcionada à casa de um homem chamado Paul Sanda, um arcebispo. Bom dia. Bom dia. O que a senhora deseja? Estou interessada em saber sobre a fé dos cátaros, em que acreditavam, principalmente o que eles acreditavam a respeito de Maria Madalena. Sanda segue uma religião gnóstica, uma seita cristã a partir da qual os cátaros evoluíram. Sanda é cauteloso. Há coisas que ele não quer discutir ou que sejam conhecidas. Você não pode falar sobre Não? isso. Não. Desculpe. Mas ele concorda em lhes mostrar sua capela. Siga ele.
follow him. A Igreja Católica considera os membros de seu grupo hereges? Sim, eles continuam a nos considerar hereges. O que sua comunidade acredita a respeito de Maria Madalena? Acreditamos em outra tradição, que ela era o mais importante apóstolo. Ela escreveu um evangelho. E se ela escreveu um evangelho, ela tinha algo a ensinar. A outra crença é que Maria Madalena era a esposa de Cristo. Mesmo? Sanda concorda em deixar Starbird testemunhar uma cerimônia que poucas pessoas chegaram a ver. Alguns membros da congregação pediram para permanecerem anônimos. O arcebispo lê a tradução de um texto antigo. Mais lorsqu'il apparut en gloire à ses disciples sur la montagne, il n'était pas petit. Les parfaits. É como um evangelho, mas esse evangelho não pode ser encontrado na Bíblia. Ele diz que 3 Marias caminharam com o Senhor. Sua mãe, sua irmã e Maria Madalena, a quem eles chamam de sua companheira. Assim, sua mãe, sua irmã e sua companheira foram todas chamadas Maria. Esse evangelho chama a companheira de Jesus de Maria Madalena. S'il vous plaît, vous allez éteindre, vous allez sortir et on doit finir, on en a pour un quart d'heure même pas. De repente, Margaret é convidada a sair. Ele nos disse que estava na hora de sair. Não sei por quê. Ele não estava preparado para nos deixar ver o restante da cerimônia. Apesar de não ter visto o ritual inteiro, o livro que o bispo estava lendo pode sugerir um relacionamento entre Maria Madalena e Jesus. E para descobrir isso, Starbird telefona para um colega em Israel. Olá, Margaret. Como vai você? O professor Barry Wilson é um historiador dos primeiros tempos do cristianismo e de textos cristãos antigos. Ele está convencido de que o arcebispo Sanda estava lendo um dos evangelhos gnósticos escritos mais de um século após os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Aquela foi uma época em que o cristianismo estava em seu início. Alguns dos primeiros cristãos eram judeus, como Jesus e seus apóstolos. Mas novos convertidos foram sendo encontrados de outras religiões pagãs. Havia muitas formas diferentes do cristianismo em seus primórdios. Todas elas tinham escritos diferentes. Todas tinham ideias diferentes a respeito da natureza de Jesus. Cada uma delas se julgava correta e que a sua era a expressão correta da fé cristã. Achavam que as outras estavam erradas. Alguns dos escritos mais antigos acabaram sendo incluídos no Novo Testamento. Mas, ao longo dos séculos, os evangelhos gnósticos seriam quase totalmente perdidos na história.
Mas quando a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim, um agricultor egípcio, Mohammed Ali, desenterrou um pote no deserto. Ele havia ficado no solo durante 15 séculos. Em seu interior, havia mais de 50 textos cristãos dos primeiros tempos. Quando Mohammed os levou para casa, sua mãe usou alguns deles para acender o fogo. O professor Wilson analisou aqueles que restaram. Alô, Margaret. É o Barry. Você recebeu os textos dos escritos gnósticos que lhe enviei? Estava pensando que você e eu poderíamos examiná-los juntos. O que acha? Tudo bem. Estas são as palavras secretas que Jesus nos falou. E então ele prossegue dizendo que quem quer que descubra o significado de suas palavras terá vida eterna. Ao contrário dos evangelhos do Novo Testamento, Maria Madalena desempenha um papel muito maior nesses textos gnósticos posteriores. Pedro disse a Maria: Irmã, sabemos que o Salvador a amou mais do que a todas as outras mulheres. Conte-nos as palavras do Salvador de que você se lembra, as coisas que você sabe que nós não sabemos, porque nós não as ouvimos. No Evangelho de Felipe, há uma passagem sobre Jesus e Maria Madalena se beijando. Mas o texto é antigo e faltam algumas palavras essenciais. E a companheira de... Há uma palavra faltando. É Maria Madalena. O Senhor amava Maria mais do que a todos os outros discípulos e ele a beijava frequentemente em... Há uma outra palavra faltando. Como você sabe, Margaret, os estudiosos reconstruíram esta passagem com as palavras que faltam. E a companheira de Cristo é Maria Madalena. O Senhor a amava mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente na boca. Nos primórdios do cristianismo, beijar na boca não implicava necessariamente em intimidade. No Evangelho de Felipe, Margaret encontra a passagem que o bispo Sanda leu na cerimônia. Havia 3 Marias que caminhavam sempre com o Senhor, sua mãe, sua irmã e a Madalena, e essa era chamada de sua companheira. Margaret, esta é uma palavra muito interessante, companheira. Pode significar parceira, poderia significar consorte. Embora os evangelhos gnósticos sejam interpretados por alguns como indicando uma relação íntima entre Jesus e Maria Madalena, estudiosos como Ellen Bond, da Universidade de Edinburgh, na Escócia, salientam que nenhum dos evangelhos pode ser considerado como uma história precisa. É possível que haja algum tipo de ideia de parceria entre eles. Talvez haja algum tipo de noção de intimidade. Mas eu acho que é preciso estar atento para o fato de que esses não são textos históricos. Portanto, qualquer tipo de referência à intimidade aqui não significa necessariamente que tenha havido qualquer tipo de conexão entre Jesus e Maria na vida real. O professor Wilson quer descobrir por que nenhum dos evangelhos gnósticos consta da Bíblia. Ele acha que as respostas estão muito distantes na própria origem da igreja. É difícil reconstruir os primórdios da história do cristianismo. Há pouquíssimas evidências físicas de qualquer tipo para se investigar. Mas, recentemente, o piso de mosaico de uma das mais antigas igrejas do mundo foi descoberta 80 quilômetros ao norte de Jerusalém, em Meguido. Contudo, o professor Wilson tem um problema. A igreja foi descoberta em uma prisão de segurança máxima israelense. Os restos do piso de mosaico é agora o mais bem guardado artefato antigo do mundo. Senhor, estamos muito interessados no mosaico da nova igreja que só recentemente foi descoberto. Posso entrar e tirar uma fotografia? O professor Wilson não consegue permissão para entrar. Mas a prisão fornece fotografias do piso de mosaico. Em primeiro lugar, Wilson quer descobrir mais sobre essa primitiva igreja cristã. Este é um mosaico excepcionalmente rico. Há muita informação aqui.
Há várias inscrições nesse piso. Esta mulher deu uma mesa à igreja em memória do divino Jesus Cristo. Este é um grupo de crentes que acreditam que Jesus era divino, que ele era Deus. Um grupo de cristãos que enfatizava as qualidades divinas de Jesus foi liderado por São Paulo. Paulo era provavelmente um cidadão romano. Não era preciso ser judeu para se juntar ao movimento de Paulo. Na verdade, ele se concentrou na conversão de gentios. Este é o argumento decisivo. Diz aqui que Gianos era um centurião romano. E o que ele fez? Ele deu dinheiro dos seus próprios fundos, de seu próprio bolso, para construir esse mosaico. Agora, o que é realmente interessante é que isso mostra que o cristianismo fez grandes incursões entre os militares romanos. Ainda que os romanos tenham inicialmente levado Jesus à morte, há provas de que o cristianismo estava atraindo seus soldados. O professor Wilson quer descobrir por quê. E vai até as ruínas romanas de Cesareia. Aqui há um templo a Mitras, um deus do sol, que era popular entre os soldados romanos. O templo é como uma caverna, exceto por um único raio de luz, cujo objetivo era iluminar o altar durante o solstício de verão. As semelhanças entre alguns rituais de Cristo e o de Mitras levaram um segundo centurião cristão a declarar que o mitraísmo era obra do demônio. Ambos os grupos bebiam vinho, que representava o sangue, e comiam pão em uma refeição ritual. Mitras nunca poderia morrer, e isto ecoa com a ressurreição de Jesus. Parece-me que havia uma indefinição de distinções entre a adoração pagã de deuses como Mitras, de um lado, e de Cristo, no outro. Eles eram divindades semelhantes. Isso provavelmente explica a popularidade do movimento cristão entre as tropas romanas. Isso era familiar. E no quarto século, até mesmo o imperador romano era um membro do movimento cristão. O professor Wilson acredita que a semelhança de Jesus com os deuses pagãos ajudou o cristianismo a se espalhar por todo o Império Romano e que o legado de Paulo acabou por influenciar quais os textos seriam incluídos no Novo Testamento. Outros estudiosos salientam que os evangelhos foram escolhidos intrinsecamente, com base no que as pessoas estavam lendo nas igrejas. Uma lista oficial não foi iniciada senão no século IV. O arcebispo Ateneus foi o primeiro a delinear os 27 livros que compõem o atual Novo Testamento. Ele diz: essas são as fontes de salvação, e apenas eles proclamam a doutrina da religiosidade. Somente eles devem ser considerados divinos. Portanto, a implicação está extremamente clara. Todos os outros escritos, incluindo todos os escritos dos gnósticos, devem ser rejeitados. Ele, na verdade, os chama de obras fabricadas. Alguns dos primeiros padres da igreja se reuniram contra os gnósticos, pois não aprovavam esses evangelhos, principalmente porque eles são as palavras de uma espécie de Jesus ressuscitado. Eles são meio que invenções, diálogos de Jesus. Não há nenhuma base histórica para isso. E eles estão muito alinhados a essa visão particular do mundo. E por isso eu acho que não é surpresa que alguns dos primeiros padres da igreja simplesmente não os aprovassem. Todo o Novo Testamento foi escrito antes dos evangelhos gnósticos. Portanto, em termos de cronologia, os textos do Novo Testamento são muito anteriores. Eles foram escritos cerca de 100 anos antes dos primeiros evangelhos gnósticos. Edimburgo, Escócia. A igreja passou séculos depurando seu reino de heresia. Entretanto, há quem acredite que a crença blasfema de que Maria Madalena era noiva de Cristo sobreviveu na França.
Starbird está à procura de pistas em obras de arte religiosa e sua pesquisa a leva ao antigo porto francês de Marseille, na costa sul da França. Segundo a lenda francesa, Maria Madalena fugiu da Terra Santa e veio para cá. A igreja de São Victor foi construída no século XII, mas seus alicerces assentam-se em um local de adoração muito mais antigo. Starbird está intrigada com uma coisa dentro dessa antiga igreja. Nas paredes da cripta estão antigos sarcófagos cristãos. Os mortos também eram enterrados aqui em tempos pagãos. Em uma passagem lateral, Starbird encontra o que ela vem procurando. Esta é a pedra. Bem aqui. Ah, ali está ela. É Madalena. Nesta rocha. E ao fundo está Cristo na cruz. Ela parece estar grávida de 9 meses. O contorno da rocha é tal que dá essa impressão. É incrível. O relevo do século XVII retrata Maria Madalena ajoelhada diante de Cristo. Mas é sua posição que interessa a Starbird. Maria está frequentemente associada à pedra e ao crânio, e estudiosos acreditam que esse relevo possa ser um retrato dela com esses elementos. No entanto, Starbird acredita que ela se pareça com uma mãe grávida. Foi escolha do artista posicioná-la dessa maneira, nessa parede. É uma escultura e, obviamente, ele podia escolher como posicioná-la. E ele escolheu mostrá-la nessa posição. Mas historiadores de arte observam que o artista teria arredondado a barriga, não a deixado como uma pedra recortada. Starbird acredita que haja mais indícios escondidos em outras obras religiosas. A mais famosa delas é A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Quem é esse apóstolo? Registros pessoais de Leonardo indicam que ele estava pintando João. Mas Starbird está convencida de que é uma figura feminina, Maria Madalena. Próximo a essa figura está Pedro, que foi o primeiro papa de acordo com a tradição católica. Starbird acredita que Pedro a está silenciando com uma mão, enquanto na outra ele possui uma faca, o que pode parecer malicioso, mas estudiosos dizem que era para defender Cristo no momento da traição. Starbird cita outras obras religiosas que ela acredita que mostram uma Maria Madalena grávida, mas a maioria dos historiadores de arte argumenta que, na época, os artistas simplesmente gostavam de pintar mulheres com corpos mais cheios. E então, uma descoberta potencialmente revolucionária, que Margaret acredita que possa reforçar sua teoria de que Maria Madalena teve o filho de Jesus.
A descoberta está a 9.600 quilômetros de distância, na costa oeste dos Estados Unidos. O explorador e colecionador Jeremy Pine tem com ele um tapete. Embora ele nunca tenha sido mostrado publicamente, Jeremy está convencido de sua origem. Esse é um dos mais antigos artefatos cristãos que existem. É de fins do século II. E, como tal, é uma das primeiras manifestações do cristianismo. Jeremy providenciou para que Margaret veja o tapete numa casa remota entre as vinhas do norte da Califórnia. Margaret, oi. Oi, como vai? Entra. A parte superior e a inferior. Jeremy, esta é uma peça surpreendente. Isto é simplesmente extraordinário. Com base em imagens, especialistas não têm certeza quanto às origens e o simbolismo do tapete. Alguns o veem como budista, Oriente Próximo, pagão mediterrâneo e com traços cristãos. Estas são as únicas peças de tapete como este conhecidas no mundo. É bastante egípcio na manufatura. É mesmo. Sabemos que havia muitas seitas cristãs gnósticas pelo norte do Egito, principalmente Alexandria. E então, quando começamos a perceber o que estava acontecendo no Egito no segundo século, tivemos uma chance de perceber o que o desenho significa. Entendo. Há informações suficientes nos dois fragmentos para se ter uma ideia de como teria sido o tapete todo. Ele é dividido em compartimentos por duas grandes cruzes. Há 4 figuras ao redor do tapete. Cada uma parece estar sentada em alguma coisa. Eles estão em barcos? O que é isso? Eu acho que as figuras estão em barcos. As figuras de cima estão em barcos azuis. Falta a seção intermediária, quase completamente, mas as representações de cabeças de animais ao redor dela sugerem para Pine o que poderia ter estado ali. É interessante porque você pode ver a máscara do leão ali e na parte inferior das duas que estão completas. Bem, claro que o leão de Judá é um dos epítetos para Jesus no Novo Testamento. Sim, é por isso que esperamos que este seja o leão de Judá. Então este seria Jesus no medalhão central. Certo. Tudo que resta é, infelizmente, o cabelo dele. Especialistas não têm certeza de que essas sejam cabeças de leão ou que se trate efetivamente de um tapete cristão. Um indício pode ser os resplendores em torno das duas figuras no topo que indicam que elas são divinas. Será que podemos olhar mais cuidadosamente essa figura feminina? Ela é loira. E esses outros dois mais escuros devem ser do sexo masculino. Não há nada que realmente nos diga que sejam do sexo masculino ou Não, feminino. mas... Se você quiser, vai precisar se abaixar e olhar. No cabelo dessas figuras, eles usaram um amarelo dourado e usaram uma espécie de fio arroxeado que desbotou. Então, eu acho que o amarelo e o roxo juntos teriam dado o efeito de cabeças vermelhas. E quando olhamos uma cabeça vermelha em uma história, isso seria comum naquele tempo. É Maria Madalena. Portanto, ao que parece, Maria Madalena é nossa melhor candidata. Estudiosos não conseguem determinar o sexo dessa figura, nem se Maria Madalena, na verdade, tinha cabelo vermelho. Este tapete é centenas de anos mais antigo do que qualquer representação conhecida dela. À esquerda da figura está outra com um resplendor.
Você pode me dizer alguma coisa dessa figura menor bem aqui? Ela parece uma réplica, mas uma réplica muito menor desta mulher aqui. E ela tem um resplendor. Elas são quase a mesma figura, exceto pelo fato de que esta tem aproximadamente metade do tamanho da outra. Embora o período seja primitivo e a arte seja um pouco rude, eu não acho que foi um acidente, uma vez que todo o restante é proporcional no tapete. É mesmo. Eu acho que ela é metade do tamanho intencionalmente. Então esse é um filho da mulher no barco azul? Poderia-se pensar que sim. Mãe e filha. É o que isso lhe parece, Jeremy? É como você o interpreta? É como eu o interpreto. A verdade por trás do tapete antigo permanece um mistério. Pode parecer Cristo, Maria Madalena e seu filho para algumas pessoas, mas é impossível saber com certeza, mesmo para os olhos de um perito. Em Jerusalém, o professor Wilson está tentando descobrir o que o tapete pode significar caso seja realmente cristão. Não parece ser uma história da Bíblia. Portanto, ele está procurando em outra parte. E ele acredita que pode ter encontrado alguma coisa. A lenda francesa diz que Maria Madalena, juntamente com um grupo de amigos e família de Jesus, fugiram de Jerusalém e acabaram na França. Se Maria Madalena casou-se com Jesus e principalmente se ela teve filhos com ele, ela teria certamente de fugir de Jerusalém após a morte de Jesus. Margaret voltou para a França para ver se consegue encontrar alguma evidência. A lenda francesa diz que Maria Madalena passou seus últimos 30 anos vivendo em uma caverna nas montanhas de Saint-Baum. E a caverna fica nesta face de precipício. Foi transformada numa capela dedicada a Maria Madalena e hoje é habitada por monges dominicanos. A caverna contém representações de Maria Madalena em cenas da Bíblia. Sem dúvida, essa é Maria Madalena aos pés de Cristo na cruz. Há inclusive uma relíquia que dizem ser seu osso da tíbia. Mas não há nada que suporte a teoria dela ter fugido da Terra Santa. Margaret decide então perguntar aos monges. Bom dia. Olá. Conforme a tradição católica, irmão Tomás considera Maria Madalena uma santa importante, mas não um apóstolo. Sente-se. Obrigada. Em Provence, dizemos que após a perseguição na Terra Santa, eles foram enviados em um barco. Nesse barco estariam Maria Madalena, Marta, Lázaro, Maria Jacobina, Maria Salomé e Maxímenos. Eles atravessaram o mar e chegaram a Saint-Marie-de-la-Mer, aqui, perto do rio Ródano. Então, o senhor acredita que essas antigas tradições têm algum núcleo de verdade? Bem, nossa posição oficial aqui é que se Maria Madalena veio ou não para cá, nós não sabemos. Irmão Tomás disse a Margaret que fosse a Saint-Marie-de-la-Mer. O local é hoje um resort na costa sul da França. Diz a lenda que ela chegou à praia aqui, em algum momento depois da crucificação. Perto da praia, há uma igreja católica, chamada Saint-Marie-de-la-Mer.
Dentro dela, há um modelo de um barco com figuras dentro dele. Dizem que Maria Salomé e Maria Jacobina também teriam vindo da Terra Santa para a França. O barco é azul. Fico imaginando se isso é uma referência à divindade, o céu, o divino. Nem a tradição católica nem os evangelhos mencionam que Maria Madalena teve uma filha. Mas, numa revirada estranha, um texto do século IX descreve a viagem de Maria Madalena à França. Ela é acompanhada por José de Arimateia, famoso como o protetor do Santo Graal. Estudiosos consideram o Santo Graal apenas um mito, descrito no século XIII como o cálice usado na última ceia. Acredita-se que a palavra Graal seja derivada da palavra grega cráter, para prato. Mas Margaret acha que o mito tem um significado oculto. A maioria das pessoas acredita que o Graal seja um recipiente, um cálice que continha o sangue de Cristo. Mas temos uma palavra antiga, foneticamente da palavra francesa Saint-Graal, que é traduzida como Santo Graal. S-A-N. E então G-R-A-A-L como uma segunda palavra. Mas se dividirmos essas letras depois do G, temos Saint-Raal, que no francês antigo significaria sangue real ou a linhagem real. E você não levaria o sangue real em um jarro com tampa. Ele, na verdade, correria nas veias de uma criança. Porém, esta opinião tem sido amplamente desacreditada. Uma vez que se começa a misturar as lendas, naturalmente todos os tipos de desenvolvimento acontecem. E realmente, a mudança de idioma, do francês para o inglês, no final da Idade Média, produz uma das adoráveis confusões. Malory, ao escrever sua versão das histórias arturianas e as do Graal, escreve a palavra para Santo Graal como uma só palavra, Sangreal, que ele soletra S-A-N-G-R-E-A-L, ou às vezes com 2 L's no final. Mas a divisão errada dessa palavra, santo e Graal, surgem como sangue real. É um desenvolvimento interessante, definitivamente pós-medieval. Margaret aponta para uma lenda que conta a história de uma menina num barco que supostamente levava Maria Madalena à França. Na cripta da igreja há uma estátua dedicada a ela. Esta é Sara. Dizem que ela é a serviçal. Seu nome significa princesa em hebraico. Em algumas lendas, Sara seria uma cigana. Em outras, uma serva egípcia. Ela não é reconhecida como santa, mas nesta igreja ela é venerada. Para Margaret, esta é a última peça do quebra-cabeça. Uma crença que afirma que Maria Madalena teria sido a esposa de Jesus e mãe de seu filho. E para ela, as peças deste quebra-cabeça sobreviveram aqui, na França, em práticas religiosas que envolvem evangelhos heréticos, na veneração de relíquias de Maria. Claro que crenças não são evidências físicas. De fato, a verdade a respeito de Maria Madalena talvez nunca chegue a ser conhecida. Mas para Margaret, as pistas estão todas ao nosso redor.
Versão Marshmallow São Paulo.